eu fui estagiária do Ministério Público, eu queria ser promotora, né, eu tinha uma visão muito punitivista, né, e aí fui fazer um estágio lá no Galpão, no Evaristo de Moraes, o Galpão da Quinta, que é um presídio de miseráveis, e nesse período de quase 2 anos que eu fiquei lá, eu lidei com as misérias de pessoas que não tinham uma condição financeira muito boa, mas que tinham direitos, né, que não estavam sendo observados, né, tinham pessoas com penas vencidas, com bis in idem, ou seja, 2 vezes respondendo pela mesma coisa, e nesse período eu soltei mais de 900 pessoas como estagiária. Isso foi um boom, isso me projetou aos 21 anos como uma grande advogada, mas não tinha nenhum processo de complexidade, eram só papelada, era quase serviço de despachante, assim. Só que isso me deu uma expressão muito grande. E ninguém sabia que eu tinha 21 anos. Eu usava um óculos, um coque, usava uma indumentária para parecer um pouquinho mais velha, se é que era possível. E ajudava? Ajudou muito no começo. Eu sempre aumentava a idade, eu sempre falava que eu tinha mais idade do que aquilo que eu realmente tinha. E eu sempre tive muito respeito deles, até por conta desse boom de pessoas que eu consegui soltar logo no começo, e desse tratamento mais voltado para direitos humanos, enfim. E aí tive a sorte de pegar uma pessoa de nome na época, o falecido Pianinho, que era um cara, tinha sido da Falange Vermelha, do Comando Vermelho, depois fundou o Terceiro Comando, enfim. E quando eu solto ele, começam a surgir líderes de toda parte, de toda facção. E foi o seu primeiro caso de expressão. Primeiro caso de expressão, eu soltei ele, eu tinha 24 anos, era nova ainda, né? Tinha feito alguns assaltantes de banco, enfim. A senhora lembra especificamente como era o caso dele? Ele tinha muitas condenações e muitos assaltos a banco, né? Ele, Escadinha e Gordo sacudiram o Rio de Janeiro nas décadas de 70 e 80, e havia alguns casos remanescentes de alguns assaltos que ainda eram imputados a ele. Mas ali a gente estava na espera do cumprimento de pena, ele tinha só 2 processos ainda em andamento, e com 1 ano e meio eu consegui soltá-lo. E aí foi uma explosão. Depois disso veio o Robertinho de Lucas, que era um cara que era dono de uma comunidade, que pintava todas as casas de verde, né? Quando você pintou aquele monte de casas de verde, aí ele botou tubo-água lá para os meninos, né? Na favela, piscina, né? Para o pessoal da comunidade. Eu não tinha ainda uma compreensão como eu tenho hoje de como é que funciona a mentalidade do líder, né? Do líder do comércio de drogas dentro da comunidade, como é essa relação. E as pessoas tanto julgam, né, a comunidade, mas o Robertinho, quando eu perguntei aí, por que tem essas casas verdes? Não, porque denunciaram que a Boca ficava próximo de uma casa verde. Daí ele mandou pintar tudo de verde, né? Até hoje ainda tem umas casas verdes dessa época. E algumas comunidades também seguem esse perfil ainda, né? Isso, para tentar dificultar o trabalho de identificação da polícia. Mas, em função disso, eu acabei fazendo muita gente do tráfico, muitas facções diferentes. Aí fui fazer fora do Rio, PCC, Família do Norte, Al-Qaeda, enfim.